Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci e hoje nós vamos falar da nova lei, a Lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023. Lei que está fresquinha e esta lei foi sancionada pelo presidente da República justamente para equiparar o crime de injúria racial ao crime de racismo. Então vamos colocar aí a nova lei na nossa tela. Então veja lá, Lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023, altera a Lei 7716, de 5 de janeiro de 89, vocês se lembram, a Lei 7716 é a lei do crime racial, também chamada Lei do Racismo, Lei da Discriminação, do Preconceito, uma lei super importante, cai muito em concurso público, em provas, etc. E justamente o Supremo Tribunal Federal, como vocês hão de se lembrar, já havia equiparado, para fim de prescrição, o crime de racismo e o crime de injúria racial. Porque injúria racial é um crime contra a honra, um crime de injúria, uma modalidade de injúria que estava lá no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. E a Lei 7716 tratava do racismo. E o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, ele havia equiparado os dois crimes, a injúria racial e o racismo, para fins de imprescritibilidade. Então o Supremo entendeu que a injúria racial também seria imprescritível, porque seria uma modalidade de racismo, e o racismo, pela Constituição, também é imprescritível. Então o Supremo já tinha, de certa forma, equiparado, mas não tínhamos lei. Então agora, com esta lei nova, 14.532, o crime de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo, inclusive a pena aumentou, etc. Então vamos ler aqui a ementa da lei. Então altera a Lei 7716, que é a lei do crime racial, e o Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal, para tipificar como crime de racismo a injúria racial. Também para prever pena de suspensão de direitos em caso de racismo praticado no contexto de atividade esportiva ou artística e prever pena para o racismo religioso e recreativo e para o praticado por funcionário público. A lei é bem interessante, vamos dar uma olhada nela. Então diz lá, Presidente da República, etc, etc, artigo 1º. A Lei 7716 passa a vigorar com as seguintes alterações. Então eles incluíram esse artigo 2º, letra A, na 7716, que é a lei do crime racial. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Até aí estava tudo ok. Isso é uma injúria. Em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Antigamente a redação era raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Essa redação estava lá no Código Penal, no parágrafo 3º. Então veja que eles deslocaram lá do parágrafo 3º esta injúria racial para esse novo artigo 2º, letra A. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena era de 1 a 3. Olha aí, passou a ser de 2 a 5 e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, pessoal, vejam bem, a injúria nada mais é do que uma ofensa à dignidade ou ao decoro da pessoa. Quando essa ofensa se refere à raça, à cor, à etnia e procedência nacional, está agora aqui no artigo 2º, letra A. Se se referir à religião, condição de pessoa idosa ou deficiente, ainda continua lá no Código Penal, no parágrafo 3º, tá bom? Já já nós vamos mostrar a redação do parágrafo 3º do artigo 140, como é que ficou. Então, esse crime aí é novo. Aí você vai me dizer, professor, como é que fica a situação? Porque esta lei, ela é mais severa, sim. Então, não houve revogação do parágrafo 3º do artigo 140. Não, houve um fenômeno chamado continuidade normativo típica. Então, o conteúdo criminoso foi deslocado do artigo 140, parágrafo 3º, e passou a integrar o artigo 2º, letra A. Tá bom? Aí você vai me dizer, bom, mas e quem praticou, por exemplo, um dia antes da lei entrar em vigor, porque ela não tem período de vacatio legis, ela entra em vigor na data de sua publicação, e quem praticou um crime, então, um dia antes da lei entrar em vigor, ou os processos em andamento que envolvam injúria racial. Como é que ficam? Continuam normalmente. Só que, por esta lei ser mais severa, ela não vai retroagir. Então, a pena, como houve a continuidade normativa típica, a pessoa estava respondendo por injúria racial, continua respondendo por injúria racial.
Só que o tipo penal se desloca do 140, parágrafo 3º, para o artigo 2º, letra A, da Lei 7716, tá bom? Só na pena é que o juiz não vai poder aplicar esta nova pena de 2 a 5 anos e multa, vai ficar com a pena de 1 a 3 anos, que era a pena anterior, justamente pelo princípio da irretroatividade da lei mais severa. Tá certo? Então já está em pleno vigor esse artigo. E quem respondia por injúria racial anteriormente, continua respondendo, não tem problema nenhum, só que na hora de aplicar a pena, o juiz aplica aquela pena anterior que é mais benéfica, porque esta mais severa, esta parte da pena não retroage, tá bom? Novidade também, se a pena for praticada mediante o concurso, se o crime for praticado mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, a pena é aumentada de metade, tá? E tem mais novidade, ele diz aí, no artigo 20, aí ele modifica também o artigo 20 da Lei 7716, que fala justamente do racismo, ali o artigo 20 é bem interessante, é o mais importante desta Lei 7716. Ele diz lá, se qualquer dos crimes previstos neste artigo, artigo 20, for cometido por intermédio dos meios de comunicação, então racismo nos meios de comunicação social, publicação em redes sociais, que é muito comum, o pessoal é muito racista nas redes sociais, rede mundial de computadores em geral, internet, sites, etc., ou publicações de qualquer natureza. Tá? Então aí o parágrafo 2º teve a sua redação modificada, o parágrafo 2º do artigo 20. Parágrafo 2º, letra A do artigo 20 foi inserido. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, né, o racismo no futebol, eu tenho 2 artigos escritos sobre racismo no futebol, busca ali na internet, põe racismo no futebol, Andreucci, tem que pôr o Andreucci, você vai ver que eu tenho lá os meus artigos escritos. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. E, olha lá, proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinados ao público, conforme o caso. Proíbe a pessoa de frequentar essas atividades. Tá claro? Parágrafo 2º, letra B. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo, artigo 20, que sofreu a mudança, quem obstar, impedir ou empregar violência ou quaisquer manifestações ou práticas contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Então não desguarneceu também a religião. Tá bom? É muito comum a gente ver aí muitos crimes por discriminação e preconceito religioso. Então está aqui também agasalhado. Parágrafo 3º, no caso do parágrafo 2º desse artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público, ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, algumas medidas, busca e apreensão, etc. Depois você pega a Lei 7716 compilada, que já está tudo lá. Tá bom? Aqui nós estamos tratando nesse vídeo apenas das mudanças. Artigo 20, letra A. Este foi inserido pela nova lei. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto, olha que interessante, ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. É a famosa piadinha, né? Aquela piadinha de mau gosto, aquela descontração na mesa do bar, contando piada racista, não é? Desmerecendo pessoas em razão de raça, de cor, de etnia, de procedência nacional, diversão, recreação, é o que nos crimes contra a honra chama-se o animus jocandi, a intenção de brincar, não é? E isso já tinha sido analisado quando a gente trabalha com racismo. Tem muitas palestras ministradas sobre crimes de intolerância. A gente fala ali, né, que são aqueles graus de intolerância, né, que começam ali com uma piadinha, depois vai fazendo a segregação, depois começam as coisas mais graves e pode terminar, inclusive, no genocídio, né, numa situação muito mais grave. Para artigo 20, letra B, os crimes previstos nos artigos 2º, letra A e 20 desta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticados por funcionário público. Ótimo! Conforme definição do Código Penal. Tá? Qual a definição? Artigo 327 do Código Penal, quando ele trata dos crimes contra a administração, ele diz o que é funcionário público. Lembra? Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Está lá no 327. Então aí a pena é aumentada de 1/3. E aí, pessoal, artigo 20, letra C, também inserido. Olha que importante, esse aqui é destinado ao juiz.
Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Tá? Então é um tipo, vamos dizer aí, deu uma amplitude maior na interpretação. Não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado aqui como é que o juiz vai analisar isso, porque ele vai considerar discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, perfeito, ou exposição indevida. E aí vem um probleminha que eu vejo que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então vai ter que ter muito cuidado, isso ainda vai ter que ser analisado aí pela doutrina, mais trabalhada. Aqui nós estamos dando uma primeira impressão sobre a lei, tá bom? E artigo 20, em todos os atos processuais cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Muito interessante isso, em razão da sua vulnerabilidade. Não é vulnerabilidade pela colocação nesta posição. Não é inferioridade, é vulnerabilidade porque demanda um tratamento, uma proteção maior. Tá bom? Então deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público até para que não se pratique contra esta vítima a chamada violência institucional, né, que já temos até lei também tratando disso. E, por fim, artigo 2º, diz o seguinte: o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação. Sim, porque eles deslocaram, né, o conteúdo lá do parágrafo 3º do 140 para o artigo 2º, letra A. Qual é a redação que ficou agora o Código Penal? Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, a reclusão é de 1 a 3 anos e multa. A pena permanece a mesma. O que foi tirado daí? Raça, cor, etnia, procedência nacional. Porque antigamente estava assim: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, né? Ou condição de pessoa idosa, que é a injúria etária, ou contra pessoa com deficiência, injúria contra pessoa com deficiência. Então aqui permaneceu agasalhado, protegido, tá bom? Só a raça, cor, etnia e procedência nacional que deslocou ali para o artigo 2º, letra A da 7716. Tá bom? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, portanto já está em vigor, não tem período de vacatio legis. Tá bom, pessoal? Essas são as primeiras impressões sobre a lei. Me siga nas redes sociais. Eu vou dar lá o meu Instagram para você, que é Ricardo_Andreucci. Ricardo_Andreucci. Me siga lá no Instagram, que a gente tem muito conteúdo bacana para te passar. Tá bom? Obrigado pela atenção. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então se inscrevam no nosso canal, deixem aí o seu like, façam os seus comentários, que também é muito importante para nós, e clique aí no sininho para receber as notificações, ok?